Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo e essa é mais uma aula do Direito Penal Militar. Vamos dar continuidade do que a gente estava aprendendo na última aula, a aplicação da Lei Penal Militar. Ele é o primeiro grande tópico do Código Penal Militar, aplicação da Lei Penal Militar. Na aula passada a gente viu o artigo 9º, que vai falar em que situação que acontece ou não o crime militar, porque o crime militar, toda vez que acontece um fato envolvendo militar, a gente tem a dúvida, é ou não é crime militar. Então a gente já entendeu o que é crime militar, em circunstância que se dá o crime militar. Pois bem, a aplicação da Lei Penal Militar, já sabendo o que é crime militar, a gente vai aprender algumas definições a respeito da aplicação da Lei Penal Militar. A Lei Penal Militar ela vai assemelhar muito com o Código Penal Comum. A parte que for do Código Penal Comum, a gente vai deixar para a parte especial do Código Penal, para a parte geral do Código Penal Comum. Vamos trazer aqui as nuances próprias do Código Penal Militar, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa é o tempo do crime. Quando é que considera o tempo do crime? O Código Penal Militar, tanto quanto o Código Penal Comum, vai falar que considera o crime no momento da ação ou da omissão. Momento da ação ou da omissão. Esse momento da ação e da omissão, ele leva um nome bonito. Qual o nome, professor? Esse nome é chamado de teoria da atividade. O que é a teoria da atividade? Quando estamos falando no tempo do crime, é o momento em que se deu o tempo. Em que momento que eu posso considerar que houve um crime militar? No momento da ação ou da omissão. Momento da ação e da omissão, teoria da atividade. Essa parte, ela é bem semelhante, ou melhor dizendo, é semelhante ao Código Penal Comum. Porém, no lugar do crime, ele vai trazer onde aconteceu o crime. Onde aconteceu o crime? Tempo do crime, que momento aconteceu? Lugar do crime, é onde aconteceu o crime. Quando a gente fala de teoria do lugar, teoria do lugar e do tempo do crime, nós temos três teorias. A teoria da atividade, a teoria do resultado e uma terceira teoria que junta tanto a atividade como o resultado, chamado de teoria da ubiquidade. O Código Penal Comum, quando se fala em lugar do crime, usou a teoria da ubiquidade. O Código Penal Militar também usou a teoria da ubiquidade. Quando é que ele usa, professor? Nos crimes comissivos. Crimes comissivos adota para o lugar do crime a teoria da ubiquidade. Vai falar o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar que desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte. No todo ou em parte, o lugar que aconteceu, teoria da atividade. Aí ele continua, ele fala, ainda que sob forma de participação, bem como onde produziu ou deveria produzir o resultado. Teoria da atividade, onde aconteceu. Teoria do resultado, onde deveria acontecer o resultado. Juntando os dois, eu tenho a teoria da ubiquidade. Então, nos crimes comissivos, o lugar do crime usa-se a teoria
da ubiquidade. Professor, o senhor falou nos crimes comissivos, usa a teoria da ubiquidade. É considerado o lugar do crime onde aconteceu a ação ou onde produziu o resultado. É considerado o lugar do crime. Mas o senhor falou para mim que é nos crimes comissivos. E nos crimes omissivos, então? Nos crimes omissivos, essa é uma diferença que tem no Código Penal comum, do Código Penal Militar. Nos crimes omissivos, usa-se a teoria da atividade. O que é a teoria da atividade, professor? De novo, onde aconteceu o fato e não o resultado. Vamos ver o que diz o nosso código? O nosso código diz o seguinte: nos crimes omissivos, considera-se praticado no lugar. Olha só. Tempo do crime, teoria da atividade, momento da ação, da omissão. Lugar do crime. Nos crimes, na teoria da atividade, nos crimes omissivos, é no lugar, considerado no lugar em que deveria realizar a ação omitida. Ele não fala que é lá onde deveria o resultado. Deveria realizar a ação omitida. Quer um exemplo? Existe no nosso Código Penal o crime de omissão de lealdade. Ali no artigo 151, se eu não estiver equivocado, ele fala que o militar ele deve comunicar ao seu superior que, em sabendo de um crime de revolta, motim, ele deve comunicar ao superior. Deixar de comunicar ao seu superior daquilo que ele está sabendo é crime. Imagina que ele está de férias numa praia lá no Nordeste. Alguém comunica com ele, fala para ele desse jeito assim: ó, vamos fazer um motim? Vamos fazer uma revolta? Não, não vou participar não, porque eu estou de férias. Mas ele ficou sabendo, não ficou? Ele deve comunicar ao seu superior. Só que ele está em outro estado. O lugar do crime vai ser naquele estado em que ele ficou sabendo? Não, vai ser no lugar do fato. Então, por isso que os crimes omissivos usam a teoria da atividade. No lugar, ele vai falar, né? Pratica no lugar que deveria realizar a ação omitida. Imagina que ele é do estado de Goiás, ficou sabendo lá no Nordeste, mas considera o lugar do crime, que a omissão de lealdade é um crime omissivo, usa-se a teoria da atividade, considera o lugar do crime aqui no estado de Goiás. Beleza? Vamos para frente. Territorialidade e extraterritorialidade. Territorialidade, extraterritorialidade. Aplica-se a lei penal onde? A todo crime cometido no todo, em parte, no todo ou em parte no território nacional ou fora dele. Professor, eu aplico em qualquer situação? Não. Considera-se crime militar, eu vou aplicar dentro do Código Penal Militar. Dentro do território nacional, eu vou aplicar o Código Penal Militar. Professor, se o crime foi na fronteira, imagina na Ponte da Amizade, ele cometeu o crime do outro lado, correu, veio para o lado de cá. Considera o lugar do crime no lugar da ação ou no lugar do resultado, não é isso? Nos crimes comissivos, usa-se a teoria da ubiquidade. Então, no todo ou em parte lá. Mas existem crimes que o cidadão vai cometer em outro estado, em outro país, melhor dizendo. Quando, professor? Via de regra, quando ele está a serviço. Via de regra, quando ele está a serviço do país, a serviço do Estado, em missão, em comissão, aplica-se a lei penal, mesmo que o crime aconteceu lá fora. Imagina um cidadão que está realizando uma missão fora do país e ele descobriu que desacata a superior,
não é crime naquele país. Aí ele vai e comete um crime de desacato superior ao superior dele na missão. Se ele está em uma missão brasileira, ele vai responder pelo crime do Código Penal Militar brasileiro. Entendeu? Então, eu posso aplicar tanto os crimes praticados aqui, como os crimes praticados lá fora. Mesmo que foi só um pedacinho, lá fora e o resto aqui dentro. Crime cometido no todo ou em parte. Mas aí ele vai falar o seguinte, ó, sem prejuízo de convenções, tratados, regras do direito. Imagina você, policial militar, foi convidado para ser embaixador do Brasil lá na Europa, digamos, na França, por exemplo. Você é o embaixador brasileiro na França. Existem regras próprias aplicadas aos diplomatas. Uma convenção internacional que fala em que situação que os diplomatas vão responder por crime. Então, mesmo você sendo militar, mesmo você estando a serviço do país lá fora, você vai estar, entre aspas, protegido ou escudado por uma regra internacional. Tranquilo aí? Então, aplica-se a lei penal militar no crime cometido no Brasil, no todo ou em parte dele, ou ainda nos crimes cometidos lá fora, de acordo com aquilo que eu falei, respeitando as regras internacionais, as convenções, os tratados internacionais. Aí ele vai mais além. Ainda que, olha só, ainda que aquele crime lá fora esteja sendo processado pela justiça de lá. Aconteceu um fato recentemente em que um militar da Força Aérea Brasileira, ocupando um avião brasileiro, olha só, Força Aérea Brasileira, um avião da Força Aérea Brasileira, cometeu um crime de tráfico internacional de drogas. É Brasil, digamos assim, missão do Brasil. Esse militar foi preso na Espanha e vai ser processado, já foi processado, está sendo processado pela justiça espanhola. Então, ele vai responder pela justiça espanhola e pela justiça brasileira. Aí vai ter um adendo para ele. Qual é o adendo que vai ter para ele? Se ele for condenado lá na Europa, que ele foi preso na Europa e está lá na Europa, se ele for condenado na Europa, se as penas forem iguais, computa-se as penas. Então, ele já cumpriu a pena lá, cumpre aqui. Se a pena for menor, ele cumpre o restante da pena aqui. O que diz o artigo 8º? O artigo 8º vai falar o seguinte: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversa, ou nela é computada quando idêntica. É isso que o artigo 8º quer falar. Se você pegou uma pena menor lá, 8 anos, aqui você pegou 10, quando você voltar para o Brasil, você vai cumprir só mais 2 anos. Se for igual, está cumprida a pena. Se for menor, você já cumpriu a pena também, porque a de lá é maior. Beleza? Então, eu posso processar o militar, mesmo ele estando sendo processado lá no exterior, que não entra naquele instituto do bis in idem, né? A coisa 2 vezes. Então, ele já pode ser processado, sim. Mas o que é considerado para nós, eu falei da territorialidade, além do chão, do solo pátrio, é considerado também aeronaves e navios, aeronaves e navios brasileiros, aeronave e navios brasileiros, é claro, a serviço nosso, né, a serviço do Brasil, em qualquer lugar que ele se encontre. Há um exemplo de extraterritorialidade aí. Ele pode estar lá na China. O navio é brasileiro, a aeronave é brasileira,
Se ele estiver sob comando militar ou sobre a ordem administrativa militar, o crime cometido lá, o crime cometido nesse país, vai ser considerado um crime militar, ainda que a aeronave ou o navio seja particular. Então, o crime cometido dentro de uma aeronave brasileira, toda aeronave, todo navio tem a bandeira. Navio, a gente vê muito em jornalismo. Navio de bandeira russa, navio de bandeira turca. Se for um navio de bandeira brasileira, mesmo um navio particular, estiver sob comando militar, essa aeronave, esse serviço da administração militar, sempre será considerado território brasileiro e aplica-se a lei penal militar. Beleza? Aqui, vou colocar aqui uma bandeirinha do Brasil. Se lembrar que a aeronave tem que ser brasileira. Mas o código ele vai mais além ainda. E se a aeronave for estrangeira, professor? Aeronave barra navio estrangeiro. Aplica-se a lei penal militar? Aplica. Quando? Em duas situações. Melhor dizendo, em uma situação. Em apenas uma situação. Quando? Quando ele estiver em lugar sujeito à administração militar e, peguinha de prova, é e, não é ou, é e não basta estar em lugar sujeito à administração militar, não basta, ele tem que atentar contra as instituições militares, atentar contra as instituições militares. Instituições militares. Ficou claro? Vou repetir aqui. Territorialidade e extraterritorialidade. Considera-se crime militar. Os crimes praticados no território brasileiro ou em parte, né? Aplica-se, melhor dizendo, aplica-se a lei militar. Os crimes militares praticados no território brasileiro, no todo ou em parte ou fora dele. Fora dele vai vir a situação, a serviço, a emissão. Fora dele também se aplica. Considera-se território brasileiro, para aplicação da lei penal, as aeronaves e navio de bandeira brasileira, independente do local onde ele se encontra, ainda que particular, que estiver sobre a administração militar, sob comando militar. Também aplica-se a aeronave e navio estrangeiro quando ele estiver em um lugar sujeito à administração militar e ainda atentar o crime praticado, atentar contra as instituições militares. E por derradeiro, para a aplicação desse Código Penal, considera-se navio. O que é navio? Considera-se navio. Não precisa ser uma fragata, não precisa ser uma corveta. Navio, resumindo, bonitinho, tudo que flutua, que esteja sob comando militar. O código vai trazer assim, ó. Navio é toda embarcação sob comando militar. Pode ser aquele feito de buriti, não sei se vocês conhecem o que é buriti, aquele barquinho. Pode ser um navio grande, um navio pequeno, pode ser uma boia de pneu. Se servir para transportar e estiver sob comando militar, considera-se navio. Tá bom? Toda embarcação. Sob comando militar. Professor, por que o código colocou isso aí? É mais para os advogados metidos a esperto, né?
Porque existe alguns crimes militares que vai falar desse jeito assim, ó, ou o comandante do navio, por exemplo. Aí ele vai falar, não, mas isso aí não é um navio, isso aí é uma canoa, então ele não cometeu um crime. Não, toda embarcação sob comando militar, para o nosso código, é considerado navio. Beleza? Vamos para frente? Vou apagar aqui, nosso quadro é pequeno, mas vai dar certo, no final tudo dá certo. O próximo tópico que a gente vai ver, qual que é o nosso próximo tópico? O próximo tópico é sobre os militares estrangeiros. Professor, aplica nosso Código Penal Militar aos militares estrangeiros? Porque eles são estrangeiros, não são? Sim. Aplica-se a eles também? Aplica-se aos militares estrangeiros, sim, ao nosso código. Quando é que eu vou aplicar o Código Penal Militar aos militares estrangeiros? Quando ele estiver em estágio ou comissão em nossas instituições militares. É muito comum vir militares de outros países, das nações amigas, fazer curso aqui. A escola preparatória a Academia da Força Aérea, que forma pilotos, recebe muito. A escola de especialistas da aeronáutica, principalmente ali na mecânica de aeronave, às vezes ali tem. A AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, direto tem militares estrangeiros formando os oficiais combatentes do Exército, da Marinha de igual forma. Então, sempre eles vão estar aqui. Ou em comissão, uma visita oficial, um curso, um estágio. Se ele estiver fazendo esse curso aqui no Brasil, eles ficam sujeitos à lei penal militar brasileira. Mais uma vez, respeitados os tratados e as convenções internacionais. Então, vou colocar aqui comissão, curso, estágio. Então, quando tiver comissão, curso ou estágio, ele vai responder dentro, claro, de nossas escolas, eles vão responder pela lei penal militar, ressalvados os tratados, os direitos, as regras de direito internacional. Como que é ser ressalvado? Igual da outra forma que eu falei. Se estiver, por exemplo, aqui, fazendo um curso aqui, alguém que tem uma proteção internacional pelos direitos internacionais, vai ter que obedecer essa regra. Um embaixador, por exemplo, um diplomata, qualquer um que seja protegido por essa norma. É sabido, por exemplo, que os príncipes ingleses, eles sempre servem o exército deles lá. Piloto de helicóptero, piloto de avião, oficial do exército. Imagina que ele venha fazer o curso aqui. Eu dei um exemplo do príncipe porque é tradição deles serem militares, mas pode ser o filho de qualquer um presidente da República. Se ele estiver escudado pela lei que protege os diplomatas, os chefes de estados, chefes de governo, ele vai ser protegido aqui também de igual forma. Beleza? O outro tópico, um militar estrangeiro responde. Isso aí, se perguntar em que situação que responde, você vai estar na ponta da língua. Outra figura, vou escrever aqui assim, ó, RR, reformado. RR é os militares da reserva remunerada. E o reformado são os inativos também. Existem dois tipos de inativo, os da reserva remunerada e os reformados. Os da reserva remunerada é aquele militar que pode ser convocado a qualquer tempo. Ele foi para a reserva remunerada, via de regra, por tempo de serviço. E os reformados, via de regra, por problema de saúde ou alcançou determinada idade. É via de regra, tá? Os militares do estado de São Paulo, por exemplo, se não tiver mudado,
a praça, ela não vai para a reserva remunerada, igual acontece em alguns estados, ela vai ir direto reformada. Em outras palavras, não pode ser mais convocado para o serviço ativo. É só a título de curiosidade. Então, esses militares da reserva remunerada e os reformados, eles, se por algum motivo eu disse que via de regra, o reformado ele não pode ser mais convocado para o serviço militar. Mas se esse militar for convocado para o serviço ativo, o código vai falar tanto o da reserva remunerada quanto o reformado. Então, cuidado, o código vai falar tanto o da reserva remunerada e o reformado. Isso é o código que está falando. Se eles for convocados para o serviço ativo, eu vou colocar, circular os dois. Via de regra, esse não pode ser convocado, mas o código está falando. Se esse for convocado para o serviço ativo, considera, para a aplicação da lei penal, que eles estão em atividade. Na aula passada, eu falei o artigo 9º, inciso 2º, artigo 9º, inciso 2º, a linha A vai falar se considera crime militar o crime praticado por um militar em atividade contra outro militar em atividade. Se esse cidadão que está na reserva vier para o serviço ativo, considera que ele seja militar do serviço ativo. Aí você fala assim, mas é óbvio, professor, mas é para justamente não ter dúvida na hora da aplicação da lei penal, ele vai ser considerado como militar do serviço ativo. Tá bom? Não sei em que situação que vai figurar, não sei, mas fizeram uma seleção para o INSS para os militares do serviço ativo, do serviço inativo, voltar para o serviço ativo. Naquela situação, porque o INSS não é atividade militar, não sei como que figurou a situação deles, mas é só para você ter um exemplo. Tem militar na reserva que vem para o serviço ativo, tá bom? E ainda, sobre esses militares da reserva, o reformado, mesmo na reserva, esses militares, mesmo na reserva, conserva o posto ou a graduação. Posto seria os níveis de oficial, tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel, e graduação são os níveis das praças, soldado, cabo, sargento, subtenente, suboficial, dependendo do local. Então, mesmo o cidadão na reserva reformado conserva o posto ou a graduação quando praticarem um crime militar ou contra ele for praticado algum crime militar. Não é porque o cara que está na reserva, ele acha que ele não tem responsabilidade, a responsabilidade dele continua. Então, se ele cometer um crime, ele vai responder por aquele crime que ele cometeu, de acordo com a graduação, o posto dele. Isso eu acho que não tem novidade. Vamos para frente. Então, o militar da reserva eu falei. Vamos falar do defeito de incorporação. Professor, o que é defeito de incorporação? Quando a gente estudar sobre o serviço militar, a gente vai ver algumas situações lá na parte especial do Código Penal Militar que um cidadão ele pode simular doença para não incorporar ou trocar de pessoa na hora de fazer o exame médico para ele incorporar. Ele, por exemplo, ele não tem condições, coloca uma pessoa que tem condição para fazer o exame médico, aí na hora de incorporar, incorpora aquele que não tem condição. Isso existe outras situações, isso é só para te dar um exemplo. Então, esse cidadão ele tem um defeito na incorporação dele.
Nesse caso, nesse cidadão que tem o defeito na incorporação, ele não deveria estar lá e está. Pode ser por saúde, por idade, por qualquer outro motivo. Ele não deveria estar lá e está. O recruta servindo. Isso é chamado de defeito de incorporação. Então, ele tem um defeito na incorporação dele. Professor, se ele cometeu um crime militar, ele não deveria estar lá. Mas se ele cometeu um crime militar, ele vai responder pelo crime militar ou ele vai responder pelo crime comum? Depende. Depende de que situação. A regra é, responde normalmente pelo crime militar. Essa é a regra. Mesmo com defeito de incorporação, ele vai responder pelo crime militar. Mas, como toda regra tem uma exceção, né? Fala que toda regra tem uma exceção, exceto se o defeito for conhecido antes do crime militar ou declarado, né? O nosso código vai falar o seguinte: salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. Ele está lá fardado, tirando o serviço normalmente e comete um crime militar. Se ninguém sabia, ele vai responder pelo crime militar. Mas vamos imaginar que ele está tirando o serviço, ele chega no comandante da companhia dele: comandante, eu quero confessar um crime que eu cometi. O comandante, uma sexta-feira, pega a declaração, termo de declaração: comandante, quando eu vim servir, eu tinha um problema de saúde. Só que quem fez o exame foi meu primo, foi meu irmão, ele é muito parecido comigo. Então ele burlou a incorporação e eu entrei. Mas eu não deveria estar aqui porque eu tenho esse problema de saúde. Aí o oficial colhe ele. Aí escreve, toma o termo, ele assina a declaração dele. Só que o comandante da companhia fala desse jeito assim: ó, como é sexta-feira, eu não vou arrumar outro para colocar no seu lugar, e domingo você estava de serviço. Segunda-feira você tira o serviço de domingo e segunda-feira você está dispensado. Você pode ir embora que a gente vai tomar procedimento. Você viu que o problema dele foi conhecido antes de ele estar de serviço, e no dia que ele está de serviço ele comete um crime. Foi alegado antes dele cometer o crime. Então ele não responde por crime militar. Beleza? Tranquilo? Não vai errar mais na prova? Não, né? O direito material, existe no ordenamento jurídico o direito material e o direito processual, né? O nome já fala. Processual é quem? Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código de Processo Trabalhista. Esse é o direito processual. O direito penal militar é o direito material, onde que vem o crime. Aí ele vai falar assim, ó, no cômputo dos prazos, a gente vai ver algumas situações mais adiante, por exemplo, prescrição, idade que atenua o crime, por exemplo, se a pessoa for menos de 21 anos de idade, ele vai ter uma atenuação na pena dele, maior que 60, outra atenuação. Então, no cômputo dos prazos, inclui o dia do começo, e conta-se os dias e os meses e o ano pelo calendário comum. Professor, não entendi nada que você falou aí. Contagem de prazo. O Código Penal Militar, na parte especial, ele vai trazer os crimes e as penas, não vai? Imagina a situação de um cidadão que foi preso às 23 horas e 50 minutos. 23 horas e 50 minutos. O código fala o seguinte: conta-se o dia do começo. Se ele foi preso 23 horas e 50 minutos, quando der 0 horas e 1 minuto, ele já cumpriu um dia de pena.
Professor, mas ele só cumpriu 11 minutos. Inclui o dia do começo. Então ele já cumpriu um dia de pena. Se a pena dele for de... Claro que não tem, tá? Que a detenção mínima é 30 dias. É só a título de exemplo, para vocês fazerem a contagem. Se a pena dele for de 2 dias, quando der 0 hora e 1 minuto do terceiro dia, ele tem que ser colocado em liberdade. Ó, 1 dia, 2 dias. Passou da 0 hora, ele tem que ser colocado em liberdade. Professor, mas ele só ficou 1 dia e 11 minutos preso. Isso, para o código, equivale a 2 dias. Porque inclui-se o dia do começo e não a hora do começo. É o dia. O dia que ele foi colocado na cela, conta 1 dia. Aquele é 1 dia, é o primeiro dia dele. Assim é para as prescrições penais, para a idade, tudo isso conta. Ele cometeu um crime, ele está lá na Academia Militar das Agulhas Negras, academia onde forma oficial do Exército, ou na AFA, Academia da Força Aérea. Ele tem 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ele cometeu um crime às 23 horas e 50 minutos. Ele vai responder por crime militar? Não vai, porque ele ainda era menor. Não, mas falta 1 minuto para ele completar 18 anos. Ele ainda é menor. No direito material, conta-se o prazo, começa a contar, né? Desde o primeiro dia, desde o fato, inclui sempre o dia do começo. Beleza? Vai ter dúvida não, né? Existe uma... pessoa considerada militar. Há críticas incorporadas. Há crítica nesse termo aqui, incorporado. O incorporado, a regra, o incorporado é aquele militar, aquele cidadão masculino, do sexo masculino, ao completar 18 anos, alista e vai servir em uma das forças do nosso exército, né? Porque o exército inclui a força terrestre, a força aérea e a força naval. Mas o exército, a marinha aeronáutica vai servir aí, é considerado incorporado. Mas o código, ele é genérico. Esse incorporado pode ser aquele que entrou por meio de concurso público, aquele que é nomeado, por exemplo, um médico, quando ele presta concurso direto para as Forças Armadas, tanto o Exército quanto a Polícia também, ele é nomeado a tenente, nomeado ao primeiro posto, ele não é incorporado. Mas para o Código Penal militar, incorporado, nomeado, é tudo a mesma coisa, tá? Só que o código vai trazer a palavra incorporada. O código vai trazer assim, ó, é considerado para efeito da aplicação deste código qualquer pessoa que em tempo de paz ou de guerra seja incorporada às Forças Armadas para nela servir em posto ou graduação, posto de oficial, graduação de praça, sujeito à disciplina militar. Então, todo mundo que incorpora às Forças Armadas está sujeito à disciplina militar é considerado militar. Tranquilo aí? A gente vai ver lá na parte especial muito a figura, principalmente para agravar a pena, a figura do comandante. Comandante. Desacato a comandante, desrespeito a superior, agressão. Aí sempre vai falar assim, ó, se o cidadão for o comandante no militar ou for oficial general, a pena é agravada. Você vai perceber isso lá. Mas comandante não é só quem tem um título, o posto de comandante. Para o Código Penal Militar, é quem tem um posto de chefia, porque determinadas unidades não terá comandante. A palavra comandante,
Aí o advogado vai chegar lá na hora de defender o seu cliente, vai falar de jeito assim, não, mas ele não era comandante, ele era o diretor, ele era o chefe. Então nós temos unidades no organismo militar que vai ter comandante, tem unidades que vai ter diretor, tem unidade que vai ter chefe. Essas unidades, para o Código Penal Militar, tudo isso é comandante, que é o nome próprio da caserna, próprio do organismo militar. Então o Código vai falar o seguinte, equipara-se a comandante, para o efeito da aplicação penal, toda autoridade em função de direção. Toda autoridade em função de direção. Em função da direção. Professor, mas que direção é essa? Nos organismos militares nós temos as unidades militares, que são os batalhões, os regimentos. Então, são grandes comandos independentes. Por que, professor, está falando isso? Porque existe o comandante de pelotão, que é ligado a uma companhia, que é ligado a um batalhão. Então, quando o código fala o comandante, ele está falando o comandante do batalhão, tá? Para não correr e seguir nesse risco aí de achar que esse batalhão é chamado de unidade. Às vezes pode cair na prova de vocês lá o comandante da subunidade. Não, o comandante da subunidade, para a aplicação do Código Penal, não é considerado comandante. O comandante é o comandante sempre da unidade. Ficou claro? Não erra mais na prova? Acho que não, né? Não pode errar mais na prova. E o superior? Eu tenho o comandante, também eu tenho o superior. Superior, por exemplo, de respeito a superior. Quem que é o superior? Como a gente é organizado em hierarquia, né? O código vai falar que hierarquia, o ordenamento dos militares. Então eu tenho os ordenamentos soldado, cabo, sargento. Eu conhecendo a hierarquia, fica fácil de saber quem é meu superior. Agora, e se tiver o mesmo posto? Um militar nunca tem a mesma hierarquia que o outro. Sempre vai ter um que é superior ao outro, mesmo do mesmo posto ou graduação. Pode ser definido pelo tempo de serviço, pode ser definido pela nota do curso. Talvez eles entrarem junto, mas a nota no curso de um foi superior ao outro, mas também pode ser definido por função. Imagina numa unidade onde que eu tenho 2 capitães. Um capitão exerce a função de subcomandante e o outro não. Então, esse capitão que exerce a função de subcomandante, independentemente se ele tem mais tempo ou não de serviço que o outro, essa função vai dar para ele a prerrogativa dele ser superior do outro capitão. Nosso código vai falar o seguinte: o militar que, em virtude da função, olha só, exerce a autoridade sobre o outro, de igual posto ou graduação, considera-se superior para a aplicação da lei penal. Na Polícia Militar, por exemplo, nós temos coronéis, e um dos coronéis vai exercer a função de comandante-geral. Às vezes ele não era o mais antigo, mas como é um cargo de confiança, ele foi colocado lá para exercer a função de comandante-geral. Independente do que for, esse coronel é superior aos demais coronéis. Tá bom? Ficou claro? Não tem dúvida? O Código Penal, ele sempre vai trazer, se nós pegarmos a parte especial, sempre a questão da segurança externa do nosso país. Sempre. E lá vai trazer algumas situações que, na presença do inimigo,
vai agravar o crime se eu cometer ele na presença do inimigo. Cobardia, por exemplo, cobardia. O código traz cobardia. Se for na presença do inimigo, o temor, aquele desespero, ou a rebelião, a revolta, o motim, na presença do inimigo, vai agravar o crime. Mas o que é na presença do inimigo? O código vai falar o seguinte: disse o crime praticado na presença do inimigo, presença do inimigo. Inimigo. Quando estiver em efetiva operação militar, OM é operação militar, ou quando na iminência ou alguma situação de hostilidade. Pessoal, não é porque foi declarado guerra, e nós sabemos quando declara guerra, o Código, a Constituição Federal vai falar que compete ao presidente declarar a guerra, celebrar a paz. Foi declarada a guerra, independente dessa situação. Foi declarada a guerra. Eu estou em combate. Se eu cometer um crime, eu cometi um crime na presença do inimigo. Mesmo não havendo guerra, mas está aquela situação de hostilidade. Só um exemplo tosco, tá, pessoal? Mas é igual o cachorro tá lá, um rosnando pro outro sem brigar. Mesmo nessa situação, um crime cometido nessa situação é considerado um crime praticado na presença do inimigo, e os crimes praticados na presença do inimigo sempre têm agravante. Então, na prova de vocês vai perguntar lá, na iminência ou na situação, ou somente quando estiver a efetiva operação militar. Não é somente quando tiver efetiva operação militar, não. Na iminência também ou na situação de hostilidade. Vai ser considerado crime na presença do inimigo. O artigo 12 da Constituição Federal, quem lembra aí, vou dar aula de constitucional? Não vou dar aula de constitucional para você, brasileiro. Alguma situação, o código vai usar a palavra brasileiro e vai usar nacional. Então, para eu saber quem que é brasileiro e para eu saber quem que é o nacional, eu vou lá no artigo 12 da CF 88. E vou contar um segredo para vocês. Só tem essa, tá? Não adianta você procurar uma mais nova, não. Só tem a Constituição Federal de 88. Tá? Não procura. Então, quando o código falar em brasileiro nacional, é aquele que é considerado ali no artigo 12 da Constituição Federal. E ainda ele vai mais além. Ele vai falar que o estrangeiro, quem que é o estrangeiro? É quem não é nacional. Então, não é nacional, é o estrangeiro. Aquele brasileiro que perdeu a nacionalidade e ainda o apátrida. A pátria, pessoal, é aquela pessoa que não tem pátria. Por algum motivo ele perdeu a nacionalidade dele. Ele não pertence a nenhum país. Ou o país não existe mais, ou ele era naturalizado a um país, ele perdeu a nacionalidade dele, mas ele não tinha vínculo com outra pátria. Entendeu? Então ele vai ser sem pátria. É um filme muito interessante, que um cara mora no aeroporto nos Estados Unidos, que quando ele chegou no aeroporto, o país dele tinha acabado. O país lá
acho que é da antiga União Soviética, aqueles países lá. Então, ele não era nacional de nenhum país. Ele ficou morando no aeroporto, porque o aeroporto é uma área internacional. O aeroporto internacional é uma área internacional. Ele não podia entrar nos Estados Unidos porque ele não tinha passaporte e ele não podia voltar porque ele não tinha uma nacionalidade. Então, ele era considerado apátrida. Tá bom? Então, o código vai trazer o brasileiro ou nacional e o estrangeiro. E já caminhando para o nosso final, ele vai falar dos funcionários da justiça. Existem os crimes contra a administração da justiça também. Ele vai falar dos funcionários da justiça. Quem que é? É os juízes, os promotores e, é claro, os colaboradores lá da justiça. Vou colocar colaboradores da justiça. Esse colaborador pode ser o escrevente judiciário, pode ser o analista judiciário, pode ser o técnico judiciário, pode ser o oficial de justiça. Então, qualquer um desses, por Código Penal Militar, ele é considerado funcionário da justiça. Mais uma vez, por último, é o último artigo da aplicação da lei penal, o artigo 28, a aplicação da lei penal termina no artigo 28. Então, o artigo 28 vai falar que prevalece o Código Penal Militar. Ah, mas existe outra lei. Não, vai prevalecer o Código Penal Militar. Quando é que vai prevalecer o Código Penal Militar? Prevalece o CPM quando segurança externa do país ou os crimes contra as instituições militares. Olha só, prevalece o CPM, todo crime que for contra a segurança externa do país, mesmo que existe tipificação, mesmo que existe outro crime, contra a segurança externa do país ou contra as instituições militares. Então, o Código traz que vai prevalecer sempre o Código Penal Militar, segurança externa do país e as instituições, contra as instituições militares. Se você observar, o Código Penal Comum, ele começa no artigo 121. O artigo 121, vocês lembram bem, que é o crime de homicídio. Então, para o Código Penal Comum, o crime mais importante que dá início à parte especial é o crime de homicídio, um crime contra a vida. Se a gente pegar a parte especial do Código Penal Militar, qual que é o crime? Qual que é o primeiro crime lá do Código Penal? Alguém lembra? É os crimes contra a segurança externa do país. Então, segurança externa do país, ela tem muita importância. Por isso que sempre vai prevalecer o Código Penal Militar. Eu falei que era o último, eu fiquei de mentiroso para vocês. Só para encerrar, agora eu encerro, que é os crimes praticados em tempo de guerra. Crimes praticados, eu não vou falar os crimes em espécie, eu vou falar da aplicação da lei penal. Crimes praticados em tempo de guerra. Nos crimes praticados em tempo de guerra, o que vai acontecer? Salvo disposição especial, aplique-se as penas combinadas para o tempo de paz, um aumento de 1/3. Se o crime em tempo de paz tem uma pena de 6 anos, em tempo de guerra vai aumentar 1/3. 1/3 de 6 é 2.
Então, 6 anos vai para 8 anos em tempo de guerra. Aí ele vai falar o seguinte: os crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição contrária. Por quê? Porque vai existir crime que serão praticados em tempo de guerra que não vai aumentar 1/3. O próprio código vai trazer. Um dos crimes é a deserção. Se você pegar o crime de deserção em tempo de guerra, ele vai ter um aumento de pena, via de regra, da metade. Então, em vez de ser 6 anos, aumentar só 1/3, aumentaria para 9, que é a metade de 6. Então, salvo disposição contrária, então o código vai falar. Se o código não falar nada, aumenta 1/3. Então, os crimes praticados em tempo de guerra têm aumento de 1/3. Só para você imaginar, a deserção, além dela aumentar diferente, ela aumenta a metade. Se for na presença do inimigo, a pena é de 20 a pena de morte. Então, um dos casos de pena de morte é a deserção na presença do inimigo. Viu que aumenta muito? A pena dela é de 6 meses a 2 anos em tempo de paz. 6 meses a 2 anos em tempo de paz. Em tempo de guerra, aumenta 1/3, aumenta a metade, a deserção aumenta a metade, e se for na presença do inimigo, pode ir até a morte por fuzilamento. Tchau, aplicação da lei penal. Morreu esse assunto, é o primeiro tópico do edital de vocês, a aplicação da lei penal militar. O segundo tópico do edital é sobre o crime. E a gente vai falar no nosso próximo encontro sobre o crime. Tchau, obrigado e até a próxima.